Saudações ouvintes, Medicina e Saúde 2024, a comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento, para o Vale do Paranhana. Hoje, com a apresentação do professor Hamad Musler, receberemos a dentista Marília Osterman Birgel. Marília, te apresenta, por favor. Bom dia, ouvintes da rádio. Eu sou Marília Osterman Birgel, eu atuo em Taquara há aproximadamente 17 anos e meio. Eu me formei em odontologia na PUC em 2006, fiz especialização em endodontia, que significa tratamento de canal, por 2 anos, depois fiz mestrado por mais 2 anos, e depois fui me aperfeiçoando com habilitação em laser terapia e sedação consciente em óxido nitroso. E explica mais como é que funciona a laser terapia, essa sedação com óxido nitroso, para o ouvinte. A laser terapia, ela atua, a gente pode aplicar ela em diferentes áreas, assim, tanto da odontologia quanto da medicina, porque atua como fotobiomodulação. O que significa isso? Isso é um procedimento anti-inflamatório que ajuda a recuperar tecidos musculares, nervosos. Então, a gente pode aplicar em todos os ramos da odontologia e de qualquer especialidade. Muito bem. E dando continuidade, hoje qual foi o assunto que tu... Hoje eu trouxe o assunto para abordar com os ouvintes a respeito das infecções bucais e as suas repercussões sistêmicas no corpo. Que, na verdade, antigamente se acreditava muito, né, que os dentes eram causadores de vários problemas no corpo, e as pessoas tinham esse costume ali no meados do início do século XX, né, de extrair os dentes para não ter problemas no corpo, né? Então era uma coisa bem louca assim mesmo. As pessoas ficavam sem dentes para não ter problemas, né? Depois se viu que isso não existia, e aí as pessoas começaram a ter mais consciência da saúde bucal, né? E ver que a questão de essas repercussões sistêmicas era mais relacionada à endocardite bacteriana, quando extraía um dente, tinha infecção, às vezes podia atingir algum problema no coração, alguma coisa assim. O que está acontecendo agora de mudança, que veio a partir de 1989, 1990 em diante, é que as pessoas começaram a estudar e ver que realmente as bactérias da boca, elas podem repercutir em problemas tanto cardíacos, como na diabetes, como parto prematuro, em vários aspectos assim da saúde sistêmica do corpo, e começaram a ter uma consciência, né, de que a saúde bucal, a doença periodontal, né, que é aquela gengivite quando inflama a gengiva e depois começa a atingir os tecidos ósseos também, isso pode repercutir em problemas sérios e graves de saúde, né? Claro que as pessoas não vão fazer como faziam antigamente, de arrancar os dentes, não, mas ter uma higiene, uma saúde adequada. E já teve um caso de jogador de futebol que tinha constantes problemas nos joelhos e quando mudou de clube, foi jogar na Europa, eles associaram esses problemas, esses desconforto no joelho com alguma doença dentária. Isso é fato, pode afetar articulações, Sim. pode... Sim, é isso que está vindo à tona agora. Claro, muitos estudos ainda precisam ser realizados, né? Mas já se fala muito disso. Por quê? Porque a gente sabe que no processo infeccioso, a quantidade de bactérias que a gente tem, tanto na cavidade bucal normal, mas a cavidade bucal doente, né, quando a placa bacteriana está instalada e não é removida, né, com escovação, fio dental, a gente vai ter sempre um processo infeccioso associado a uma inflamação. Essa inflamação vai liberar mediadores inflamatórios que não vão atuar só na nossa boca, elas têm uma repercussão sistêmica no corpo todo. Então, isso pode interferir até na performance, com certeza, dos atletas, né? Então, está totalmente relacionado pelo que os estudos têm mostrado nos últimos tempos.
Então, esse processo infeccioso, ele circula na corrente sanguínea e Sim. pode afetar qualquer sistema, qualquer parte do nosso organismo. Sim, alguns pesquisadores têm visto que essas bactérias presentes na placa bacteriana, ela pode, por exemplo, ser encontrada até nas placas de ateroma, que é aquelas placas que causam as doenças coronarianas, né? Que as pessoas podem ter infarto. Eles já viram bactérias da placa dental, da doença periodontal, do problema do canal, nessas situações cardíacas também. Então, mais um motivo para a gente buscar frequentemente fazer uma avaliação no dentista. Não é só esperar o dente quebrar ou cair para ir lá, né? Exatamente. Tu recomendaria de quanto tempo fazer uma visita ao dentista? Olha, perfeição seria de meio em meio ano, né? Para fazer uma revisão, fazer um controle dessa questão de gengivite, fazer uma profilaxia, mas, né, a gente vive pensando na realidade, às vezes, da pessoa, da correria, uma vez por ano estaria bem legal, assim, mas o ideal, que se comenta, que se pede, é que seja de meio em meio ano, né? Outra questão bem importante que eu gostaria de trazer é a questão da diabetes, né? Que a gente sabe que o paciente diabético, ele tem uma questão gengival bem importante. Por toda a alteração, a gente sabe que a gengiva inflama mais, ele tem uma questão periodontal, que é essa parte de afrouxar os dentes, muito mais suscetível a ter doença periodontal. E o que tem se visto hoje em dia também é o contrário disso, ou seja, a pessoa que faz o tratamento periodontal, é diabético e trata a doença da boca, tem uma melhora significativa na condição da diabetes. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Tanto a doença pode ter o efeito na saúde bucal, mas o tratamento adequado favorece a melhora também do indivíduo no aspecto sistêmico. Então, mais uma coisa importante, assim, para reforçar essa questão da importância, né, de manter a saúde adequada. Mas traria uma melhora sistêmica para o diabético como? Explica um pouco mais. A questão do tratamento da doença periodontal, eles têm visto que a pessoa não tendo aquele processo inflamatório, como eu falei antes ali, essa questão de mediadores, né, da inflamação, eles trazem essa piora clínica para o paciente. Então, não tendo aquela inflamação constante, isso faz com que o quadro clínico dele seja melhorado, né? Tá, mas não deixar claro para o ouvinte, não é cuidando dos dentes que o Não nível vai de curar, glicose no sangue vai... não. Tá, beleza. Isso aí, tá? Então, assim, não, nem pensar, tem que controlar a questão da glicemia, do açúcar, né? O que eles verificaram é que as pessoas que tinham um controle de glicemia certinho, né, do açúcar, da ingestão, um controle nutricional, que faziam o tratamento da doença periodontal, tinham uma melhora significativa em relação àqueles que não era feito nada, que tinha uma condição de saúde bucal bem ruim, né? É nessa questão. Outra questão importante, assim, também da saúde bucal relacionada à doença sistêmica é em relação ao parto prematuro, né? Que as mães, as mulheres gestantes, que não têm uma condição adequada de higiene dental e de saúde, que mantém gengivite, que as pessoas gostam muito de dizer e falar que na gestação os problemas de saúde bucal eles pioram, e realmente a gente tem uma alteração hormonal bem significativa, e isso faz com que a placa bacteriana seja mais irritativa, digamos assim, irritante aos tecidos gengivais e periodontais. E tem se visto que as pessoas que não tratam isso, que a gengiva, estando ela inflamada, como eu já falei outras vezes, essa inflamação da boca também predispõe a um parto prematuro, a uma questão de nascimento precoce, no caso, baixo peso, né, da criança. Então, a importância da gestante, da mãe, ter também esse controle, essa orientação, né? Eu sempre falo essa questão pré-natal, as pessoas muitas vezes se programam tanto para gestação, fazem
análise, né, de vitaminas, de tudo, mas esquecem de ir no dentista olhar para ver se está tudo certo, se na hora de engravidar está com a saúde bucal adequada, para não ter que ser submetida também a um tratamento maior ou algum problema maior durante a gestação, né? Alguma doença específica pode ser causada ao feto com maus cuidados bucais da mãe durante a gestação, assim, além da questão de parto prematuro? Na verdade, o que se sabe é que ela tem alguma ação, essa falta de higiene, controle, inflamação na placenta, né? Então a criança não recebe nutrientes em função da alteração que tem na placenta da mãe. Então é mais relacionado a isso, mas não seria uma doença específica, né? Só nasceria antes do tempo. Não quer dizer que vai acontecer, Sim. mas as chances são aumentadas. É conhecida a possibilidade de acontecer. E no caso de alguma inflamação, infecção severa nos dentes, existe caso ou relato que tu tenha conhecimento de que possa provocar até algum aborto espontâneo, alguma coisa? Sim, além do parto prematuro até o aborto espontâneo, porque é a questão dos mediadores bioquímicos que a gente diz, né? Que estão na corrente sanguínea e isso não é saudável, não faria bem. Então, é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Exato. Importante lembrar, então, durante a gestação, se vocês conhecem alguma pessoa que está gestando alguma coisa, dá um toque, Isso fala para aí. ela, pergunta como anda a saúde bucal dela, quando foi a última vez que ela visitou o dentista, a dentista que ela frequenta. Isso aí deve ser incluído num controle pré-natal. Acho super importante, né? As pessoas ter essa consciência antes de engravidar, não só depois de que isso aconteceu. E agora um bate-papo rápido, então, pela tua experiência como dentista já há tantos anos aqui na cidade. Qual, aquela recomendação básica, escovar os dentes após todas as refeições, como é que fica a dica para uma pessoa que está sempre beliscando, fazendo um lanchinho, que não tem horário para comer, como é que faz? Isso é a parte mais complicada, porque na verdade a gente sabe que a cárie, né, falando da cárie agora, ela é uma doença multifatorial. Então, assim, vai depender da quantidade de açúcar ingerido, das bactérias que tem na boca da pessoa, que isso é uma coisa que a gente tem bactérias na nossa boca e não, né, faz parte da nossa microbiota. E a ingestão de açúcar eu já falei, né? E a higiene. Então, assim, se a pessoa ficar comendo o dia inteiro, é muito mais prejudicial do que fazer refeições espaçadas e manter a higiene adequada. Por quê? Porque assim a gente vai estar colocando açúcar constantemente na boca e isso vai prejudicar toda a questão de saúde. A pessoa não tem como, não conheço ninguém que come e escova os dentes, come e escova os dentes. Então é melhor ter horários adequados para as refeições, para que possa ser feita a higienização de maneira adequada, né? Lembrando sempre que a higienização da noite, ela é a mais importante de todas, porque quando a gente dorme, a nossa salivação diminui, a gente perde assim uma proteção natural, a gente perde assim a nossa própria defesa contra a cárie. E assim, escovar os dentes de imediato após fazer uma refeição, por exemplo, a pessoa almoçou num restaurante e depois vai para casa, vai para o trabalho. Qual o tempo ideal para escovar os dentes após fazer uma refeição? Imediatamente é complicado porque a gente ainda tem o resíduo do alimento ali, então fica às vezes mais difícil de remover, mas assim, escovando dentro de 30 minutos até 1 hora já é suficiente, né? A questão é o tempo, né? Sim. As pessoas não vão, às vezes não tem todo esse tempo para fazer a higienização após uma refeição num dia de semana, por exemplo, né? Mas faz imediatamente, então, é melhor do que E agora tu falou em tempo, não só do tempo disponível para escovar, mas qual seria o tempo ideal de escovação? Olha, o tempo não é o fator mais importante. O importante está na eficiência da escovação, né? A gente manter a escovação certinha, assim, lembrar que existem as 3 faces dos dentes para escovar e também a questão do fio dental, né?
Mas eu falo para meus pacientes, tem uma certa restrição ao uso do fio dental, as pessoas têm uma dificuldade, não gostam muito de usar o fio dental. Eu digo, pelo menos nada à noite, tem que dispensar esse tempo para usar o fio dental. Além da escovação, passar o fio, né? Porque senão a gente vai deixar sempre uma quantidade de placa bacteriana, que é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que está cheia de bactérias, né? Imagina uma placa bacteriana é para ter aí umas 400 espécies de bactérias. Nossa. Então a gente tem muita bactéria mesmo, né? Então tem que remover, não dá para deixar isso aí. E se passar só a escova, não vai resolver. Então, assim, o tempo que tu vai ficar escovando, se tu for eficiente na escovação, não vai trazer muita alteração. Tu falou do fio dental. Algumas pessoas, quando passam fio dental, chegam a ter problemas de sangramento na gengiva. Isso é normal ou a pessoa está passando de uma maneira errada o fio dental, está penetrando demais na gengiva? Na verdade, não é. A pessoa não pode ter esse sangramento gengival. Se tu notar que tem o sangramento gengival, tu já tem um grau de gengivite. Ou seja, tu já tem um grau daquela inflamação que não é benéfica para a tua saúde. Então, se tu notar o sangramento, é porque a tua gengiva está inflamada. Ela está inflamada normalmente pelo fato de tu não estar passando o fio de uma maneira, não digo que tu tá passando o fio errado, mas não tá passando ele na frequência com que deveria. Ou seja, se a tua gengiva sangra, tu tá passando pouco fio dental, tem que usar mais. Mais um sinal para visitar a dentista. É isso aí. E palito de dente já ajuda um pouquinho? Isso é mais comum nos restaurantes, tirar aquele pedacinho de carne que ficou lá no fundo, já é interessante passar. Na verdade, o palito ele vai mais machucar e prejudicar a tua gengiva do que resolver qualquer problema. Mas numa situação de emergência, daqui a pouco trancou alguma coisinha ali, uma carne, uma fibra de algum alimento que precisa remover, pode contar com auxílio, com cuidado para não te machucar, mas ele não vai ser útil na tua saúde bucal, né? Não precisa ter no teu kit saúde um palito. E a escova de dente? A cerda macia, ultra macia, dura, escova de aço? A escova de dente, quanto mais macia, melhor, né? Então, assim, ultra macia é o que eu tenho recomendado. E ela, é o que eu falo, a placa bacteriana, essa sujeirinha que fica nos dentes da gente, ela é levemente aderida ao dente, ela não é grudada no dente. Aquilo que fica grudado no dente é o tártaro. E aquilo é só o dentista que consegue remover. Então, não adianta escovar com escova de aço, que não vai tirar. Então, só vai prejudicar. Aquele sentimento de que a escova ultra macia não vai limpar direito é mito. Isso é mito. Ela limpa porque, isso que eu disse, a placa ela é levezinha, é levemente aderida no dente, né? Então, passando a escova ultra macia, tu consegue remover com bem direitinho, né? Então não precisa se preocupar. E o alimento que ficou entre os dentes, o ideal daí o fio dental. O fio dental, sem dúvida. Tanto que a ordem também não altera muito, né? Se quer passar primeiro o fio, depois escovar, quer escovar, depois passar o fio, isso também não faz grande diferença. E aquelas escovas de dente mais modernas, que é um jato de água na boca, aquilo funciona? É recomendado? Aquilo é só eu acho que tu tá falando daquele que é só água mesmo, assim, né? É só um jatinho concentrado para... Aquilo ali eu acho interessante o uso para pacientes que têm próteses fixas, para limpar por baixo da prótese, eu acho que é uma maneira de ajudar a remover resíduos ali de baixo, né? Mas não dispensa o uso de fio dental, tá? E uma última pergunta. Aquele mito de limpar os dentes mascando chiclete. Vou mascar um Trident sem açúcar depois de almoçar ou de jantar. Ajuda em alguma coisa? Nada? É um mito total? Na verdade, o chiclete sem açúcar, né? Eu até acho assim que alguma remoção mecânica ele pode fazer, né? Mas tu não vai ter eficiência, porque tu não vai ter um controle da onde o chiclete tá removendo a sujeira do teu dente. Com a escova, aquilo que eu disse, a gente presta atenção nas faces do dente que a gente está escovando, enfim. Mas alguma coisa daqui a pouco ele pode alterar, né? Eu brinco assim que altera a composição porque está agindo de maneira mecânica na placa, né? Sim. Então, Marília, uma mensagem final para os teus ouvintes. Tu está atendendo onde? O número de telefone para contato?
Atualmente eu atuo na Clinesse, é uma clínica que está situada aqui em Taquara, na rua Ernesto Alves, número 2171. O contato é pelo 3542-3880. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: façam prevenção. A prevenção é o melhor caminho. Tanto em casa, escovando, passando fio dental e estar atento a qualquer alteração, por exemplo, sangramento gengival, viu alguma coisinha no dente ou até nas mucosas, né? Prestar bastante atenção nisso aí. Procure seu dentista com frequência, regularmente, para não ter problemas maiores. Muito bem, obrigado, Marília, por comparecer ao programa, poder dar essa informação importante para os ouvintes, contribuir mais uma vez. Espero recebê-la mais vezes, então se tiver algum assunto interessante, pode retornar. E agradeço aos ouvintes, então um ótimo fim de semana para todos.